Olá, tudo bem? Você sabe qual que é a diferença entre se alimentar e se nutrir? Olha, eu confesso que eu nunca me liguei muito nesses termos. Mas pensando bem, existe sim uma diferença, né? Você se alimentar é você comer algo, né? Simplesmente jogar para dentro. Mas será que esse alimento que você come, será que ele te nutre? Ou seja, será que ele te dá energia, te permite produzir bem, te permite dormir bem? E você sabe o que é interessante? Que às vezes os alimentos, em vez de estarem nos ajudando no dia a dia, eles atrapalham. Então, às vezes, quando a gente ingere muito açúcar, muito sal, muita gordura, mas isso você já sabe, né? Só que tem muitos alimentos que a gente não conhece, que a gente vê o nome, às vezes rótulos, a gente vai comprar um pão, não sabe o que está comendo direito, a gente não identifica muito bem aquilo. E foi pensando nisso que eu convidei a minha xará, a Caroline, que é uma nutricionista, para desmistificar um pouco essa questão do alimentar versus nos nutrir. E eu espero que você goste muito desse papo que eu vou bater com ela agora. Carol, bom dia. Bom dia. Obrigada por vir aqui tomar um café comigo. Eu fiquei até assim, meio sem graça, né? Não sabia se eu podia pedir um café com leite, se eu podia pôr açúcar no café, porque quando a gente está na frente de uma nutricionista, sabe que tem uma atenção um pouco maior, né? Você deve estar acostumada com isso, né, Carol? Sim. Então, ó, hoje duas Caróis aqui, né? Minha xará. Carol, falando assim, a gente faz brincadeira, tudo, né? Mas a alimentação é uma coisa séria, Muito. né? E você, melhor do que ninguém para dizer isso. Eu levo muito a sério a minha alimentação, mas eu confesso que eu tenho muitas dúvidas. E a gente conversava antes, né? Enquanto você estava estudando ali, aplicada. A diferença entre alimentação e nutrição, né? Como que a gente às vezes se alimenta achando que estamos nutridos, né? E às vezes a gente só tá cheio, né? Exatamente. Só tá saciando a fome. Então, fala um pouquinho para mim como que é essa questão, alimentar-se versus nutrir-se. É importante as pessoas entenderem essa diferença, porque a alimentação é o ato de comer, né? E mastigar em determinado alimento. O nutrir-se, aí você está trazendo junto com esse alimento o que o nome diz, nutriente, né? Então, o que aconteceu? Com o passar do tempo, as pessoas passaram de jantar e trocaram o jantar por refeições rápidas. Isso é muito comum, né? Porque chega Muito comum. tarde em chega casa. tarde cansado, não quer preparar o seu próprio alimento, né? Então, as pessoas pararam de ter aquela combinação que a gente chama, aquela combinação de aminoácidos perfeitos do arroz e feijão, e começaram a lançar a mão, de lanches rápidos, um pão com farinha, um pão industrializado com aditivos químicos, né, com um queijo, um presunto ou às vezes um peito de peru, um embutido no meio e um suco de caixa. Então elas pararam de ter nutrientes no seu prato para ter simplesmente alimentos, produtos alimentícios. E isso, né, gerou assim, o que eu acredito que tenha desenvolvido muitas doenças relacionadas ao nosso corpo. Né? E tem muitos estudos que mostram isso, né? Sim, as doenças relacionadas à alimentação errada. A alimentação errada. E assim, vamos pegar num ponto básico, que é só a questão do emagrecimento, né? É muito comum as pessoas chegarem para mim e falarem assim, nossa, mas eu não sei por que eu não emagreço, porque afinal eu nem jantar eu janto. Talvez aí esteja o grande problema. Eu como, né? Tipo, nem como malevar eu então. como, né? Como é que eu vou engordar? Mas aí que tá, você não tá dando nutriente pro teu alimento, você tá dando caloria vazia, né? Ai, caloria vazia é horrível, né? Exatamente. E não sei se isso é pela questão do dia a dia corrido, né? Deve pesar muito. Muito, né? Mas assim, tem aquele ditado que quem quer faz, quem não quer dá uma desculpa, Também. que é fato, né? Ou se é porque as pessoas imaginam que isso engorda, né? O mito que isso engorda, né? Mas o fato é que quando a gente consegue tirar esses industrializados da vida da pessoa e a pessoa passa a comer de verdade, o emagrecimento acontece. E não só emagrecimento, pessoas que chegam pra mim e falam assim, nossa, eu cheguei aqui pra emagrecer, mas eu tô saindo daqui dormindo melhor, acordando descansada. Eu tenho nítida a imagem de uma paciente minha. Eu não conseguia fazer esse movimento porque eu tinha dores nas minhas articulações. Eu não conseguia colocar o meu sapato. É engraçado isso que você fala, porque assim, geralmente a gente não associa o alimento às dores físicas, né? A gente fala assim, meu Deus, eu não tô dormindo bem, eu preciso, sei lá, tô com insônia, preciso procurar um médico, deve estar faltando algum hormônio. Eu tô com dores, eu preciso ir no médico ver. Mas quem fabrica os hormônios, Carol, são os nutrientes. É isso que as pessoas precisam entender.
entendeu? Esse é o ponto, né? Esse é um ponto. Então, se você não se nutre, você não tem nutriente para essa fabricação de hormônio. Então, uma coisa natural seria, tá, eu tô com alguma disfunção qualquer, um sinal do meu corpo. Meu corpo dá vários sinais, né? Primeira coisa, se a gente conseguisse parar e falar, tá, como que tá a minha alimentação? Será que eu tô cuidando? Porque às vezes a gente acha que tá certo, mas não tá. Igual você falou, vou preparar um pão. Eu chego em casa, pego um pão integral, industrializado, mas integral. Será que ele é integral mesmo? Será que ele é integral mesmo? Não sei, né? Começa mas por assim, aí. o nome tá lá, né, no pacote integral. Exatamente. A gente vai por isso. Aí você pega, uma coisa que não vai engordar muito. Então, pega um peito de peru, mas é um embutido. É um embutido. Aí você põe lá, e daí se você pega esse hábito, todo dia eu como esse pãozinho, tá? Será que isso de fato tá me nutrindo? Será que tá me fazendo bem? Como que o meu corpo reage a isso? Porque acho que também tem o organismo de cada um, né? Sim, tem o organismo de cada um, mas o fato é que a partir do momento que você coloca muito industrializado para dentro do seu corpo, você começa o que a gente chama de produzir uma inflamação sistêmica do organismo. E essa inflamação sistêmica que vai desenvolver doenças como diabetes, hipertensão, né, dislipidemias, até a própria obesidade. Então, a partir do momento que você consegue fazer esse caminho de volta, você tem esses resultados mais positivos, que é como nossos avós, né, se alimentavam antigamente, né? Então, eles comiam comida de verdade, né? E é muito curioso quando você para conversar com as pessoas mais idosas, elas não conseguem entender esse mecanismo dessa vida que a gente vive antes, né? Se você eu já perguntei uma vez para um senhor de 98 anos, né? Qual que era o segredo dele, né? A vitalidade que ele tinha aos 98 anos, né? Aí ele falou assim, minha filha, essas coisas para mim, dessas comidas aí, esses pão aí que as pessoas comem, essas pizzas, isso aí para mim não serve, não é comida isso para mim. Então, talvez aí seja o grande segredo, né? E uma questão bem importante que você falou do embutido, né? As pessoas acham que porque estão comendo peito de peru, estão comendo saudável. Não é. Por que será que a gente tem essa ilusão? Porque tem muita, acho que, ilusão em torno dessa parte de alimentação versus a nutrição, isso né? se chama indústria alimentícia. Né? Então, a gente tem que prestar atenção no que a indústria está trazendo para a gente, né? Lógico, a indústria ela tem um papel muito importante. Vamos dar o exemplo de uma mãe que não consegue amamentar o filho, né? Ela vai ter que lançar mão de uma indústria alimentícia, ela vai ter que dar um leite industrializado para aquela criança. Certo. Mas a indústria também te faz acreditar que o que ela produz é saudável, que o que está dentro daquele pacote é saudável e que você precisa daquilo, né? Por que você vai descascar um alho e uma cebola em casa para você fazer uma comida se você tem... E não ficar com a mão pedida? Para não ficar, né? Eu choro muito, mas eu corto mesmo assim, eu vou lá e corto a cebola. Exatamente. Se você tem um temperinho no pacote, né? Então, assim, você conseguir entender Tem uma propaganda de um grande frigorífico que ele mostra um congelado, se eu não me engano, à base de salsicha, ou vina, né? Conforme as pessoas... mas se não é salsicha. Enfim, e a imagem é de uma mulher grávida comendo aquele alimento totalmente industrializado e ainda passando a mão na sua barriga. Né? Tipo aí assim, a gente vê aquilo e fala assim, tudo bem. É isso que o meu filho precisa, né? É isso que é importante, né? Então é isso que a gente tem que começar a se blindar. E aí vai o contraponto, né? Você começar a produzir o seu próprio alimento. Isso daí é um desafio, né? É um desafio. Tem gente que não gosta de cozinhar, tem gente que não tem tempo, né? Exatamente, tem gente que não gosta, tem gente que não tem tempo, mas eu vou te falar, as pessoas que não gostam, quando elas vêm para mim no consultório, eu tento aflorar essa questão da cozinha, do amor pelo alimento. Tem um segredo, então, para cativar as pessoas ali, para trazer... Tem os meus segredos, mas isso é uma coisa natural, é mágico. As pessoas começam a desenvolver isso e passam a gostar. Nem todas, tem gente que realmente não gosta e não vai fazer aquilo. Né? Se a pessoa quiser, ela pode até começar a gostar. Ela pode até começar a gostar, e isso não foi não foi dois, talvez 80% eu tenho essa positividade de começar a ir para a cozinha e produzir seu próprio alimento. Porque a partir do momento que você não produz seu próprio alimento, você fica refém dessa indústria. Sim, porque daí você vai fazer o quê? Você tem que comer. E lá ela coloca aditivos químicos como corante, para preservar, né? Acidulante, para preservar, acidulante, corantes, não sei se eu já falei, enfim, inúmeros aditivos químicos que vão contribuir para esses desenvolvimentos dessas doenças crônicas que a gente conversou, né? E até mesmo para a obesidade.
E se a gente começar a observar dados da OMS, a gente está com mais da metade da população obesa. Eu vi esse dado, eu fiquei impressionada. Eu não sabia que o Brasil tinha um dado assim tão alto. Então realmente a gente está fazendo alguma coisa de errado. Alguma coisa de muito errado tá aí. Lógico, tem outros fatores que influenciam nisso. Mas eu acho que a alimentação é o grande percursor do desenvolvimento dessas doenças, né? E voltando lá naquela questão que a gente falou do peito do peru, que a gente tem essa imagem, né, do saudável, tem um estudo recente, 2015, não é tão recente, 4 anos atrás, do INCA, que é o Instituto de Câncer do Rio de Janeiro, que ele coloca os embutidos no mesmo patamar de cigarro e bebida alcoólica para o desenvolvimento de câncer. Então é bem crítico. Então a gente tem que começar a observar isso, né? E isso está na nossa mão, né? Porque às vezes tá um vício do cigarro é mais difícil, mas o embutido você pode abrir mão mais fácil, né? Sim, claro. Daí, e como é que a pessoa faz? Poxa, você não pode colocar um ovo dentro de um pão, né? Você não pode fazer Então, rapidinho ali, né? Ou um franguinho desfiado, né? Para você colocar no meio daquele pão. Tem inúmeras coisas que você pode usar como fonte daquela proteína embutida que você está usando, né? Enfim, eu acho que é mais ou menos por aí. E também eu acho que uma importante questão é assim, a gente prestar atenção que não adianta também o que eu vejo acontecendo na minha prática, né? As pessoas têm uma vida saudável, né? Vão à feira, produzem seu próprio alimento, tem uma dieta super balanceada, segue a dieta perfeitamente conforme a nutricionista passa. Faz atividade física, cuida do corpo, mas a gente precisa prestar atenção que não é só corpo, a gente tem uma pirâmide, que é corpo, mente e espírito. Tem que estar tudo integrado, né? Exatamente. Eu concordo. Não adianta nada você produzir seu próprio alimento, ir à feira, ter uma alimentação, e ser uma pessoa irritada, sair na rua e xingar a pessoa no trânsito, viver reclamando, porque tudo é ruim, tudo é péssimo, né? Ter um emprego. Uma forma de alimentação também, né? Se for ver. Exato, alimentar a alma, né? O espírito, né? Ter um emprego que não gosta, problemas de relacionamento, seja com o marido, com a esposa, com o chefe, com os pais. E também um outro ponto que é muito comum na prática clínica. Pacientes que estão num processo comprido de emagrecimento, lá está acompanhando 1 ano e não consegue. Aí você... Geralmente isso a gente já saca muito no começo, a gente já presta atenção muito no começo, quando você tem uma escutativa, né? Porque não é à toa que a gente tem 2 ouvidos e uma boca, né? Verdade, é bem Quando lembrado. a gente consegue prestar atenção nisso dentro do consultório, essa pessoa que vai ao longo dos anos que ela não consegue emagrecimento, ela não tem um resultado de uma melhora de um perfil lipídico, enfim, de uma glicemia que está alta, essa pessoa ela tem algum problema de relacionamento, seja com o pai, seja com o irmão, né? E quando você tá ali na consulta e você pergunta, eu fiz a semana perfeita, mas daí chegou aquele dia, eu fui lá, passei na padaria, comprei aquele doce, foi tudo tão bom. Aí você fala assim, mas o que aconteceu antes de você comer esse doce? Aí você começa a entrar num lado emocional da coisa. Exatamente. Então, assim, porque o que acontece é o gatilho, né, que leva a pessoa a consumir aquilo. Eu discuti com a minha mãe no telefone, ou eu briguei com o meu chefe, saí, fui na padaria da esquina e comi um doce, né, para acalentar aquilo que falta. Uma falta. Né? E tem uma frase que diz que emoção assumida não vira comida, né? Emoção assumida não vira comida. Olha, interessante. Uma boa frase para a gente finalizar esse programa. Eu agradeço muito você ter vindo, foi de muita valia. Eu que agradeço. Falar de nutrição para mim enche meu coração, brilha meus olhos. Que bom. E a certeza que eu estou podendo transmitir o conhecimento que eu tenho para as pessoas levarem para frente. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Como que você pode pôr em prática algumas dessas dicas que foram ditas aqui hoje? Por exemplo, com relação a produzir o seu próprio alimento. Talvez você tenha um ritmo que não te permita cozinhar o tempo todo. Mas será que no jantar você poderia preparar algo especial, algo mais elaborado, algo mais natural? Ou no próprio almoço, ou no café da manhã? Será que tem alguma das refeições em que você poderia se dedicar mais? Talvez não durante a semana, talvez no fim de semana. O importante é que você faça algo, nem que seja pequeno. Você viu que a gente falou aqui sobre a importância de cuidar da alimentação e não ser radical, mas ao mesmo tempo também não enfiar o pé na jaca, né? Não esse é o termo.
Quando eu falo assim, vou numa festinha, às vezes eu vou lá, como um brigadeiro e isso daí é o motivo de eu comer mais 10 brigadeiros, mais 10 do que tem lá de doce. Não se sabote desse jeito. Você não precisa ir num extremo, mas você também não precisa detonar com a tua saúde ali porque você não está no controle, porque acha que agora por causa disso eu invento uma desculpa na minha cabeça e eu literalmente enfio o pé na jaca. Então o que você vai fazer hoje? Seja sincero com você, algo que esteja de fato na tua mão, mas que você possa implementar hoje que vai fazer uma diferença. Se você curtiu, curta, compartilhe e a Carol vai voltar aqui no próximo programa para a gente continuar essa conversa. Espero você. Um abraço, até a próxima.